Boa tarde, gente. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações numa tarde tão maravilhosa quanto essa, aonde nós temos a oportunidade de estarmos dentro deste tempo de caridade, bebendo nesta fonte de luz, buscando um novo aprendizado, para que nós possamos trilhar o nosso caminho em busca da nossa evolução. É muito importante que todos nós estejamos com o nosso pensamento elevado ao Criador da vida e do universo, para bebermos nesta fonte de luz e de paz, para que nós possamos buscar este aprendizado, pois que se nós estivermos com o nosso pensamento distante, os nossos problemas de ordem material, porque todos nós temos os nossos problemas, mas nesses momentos é o momento de esquecermos tudo isso e levarmos um pensamento e rogarmos a Jesus que Ele esteja nos envolvendo com muita luz e com muita paz, com muito amor, para que nós possamos aprender cada vez mais. Peço a todos os irmãos nesses momentos que mantenham o pensamento firme e elevado. Não sou eu que vou falar, não. Quem vai falar vai ser nosso irmão Rafael, que nos fará uma mensagem, nos trará uma mensagem maravilhosa. Ele vai nos falar sobre um espírito grandioso, que todos nós temos uma grande admiração, que se chama Leon Denis. E nesses momentos nós vamos prestar bastante atenção. Boa tarde a todos, meus irmãos. Boa tarde. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco, né? Já fomos apresentados aqui pela nossa irmã Maria da Graça, que está de pezinho ruim aqui, mas graças a Deus veio aqui para o trabalho da tarde, né? Isso é muito importante para todos nós. E, gente, desculpa a correria, né? Que deu uma atrasada ali nos tratamentos médicos espirituais. E como a nossa irmã Maria da Graça nos disse agora, nos falou, falar sobre Leon Denis realmente é muita responsabilidade, né? A gente vai dar uma apertada no passo, pois não temos muito tempo para falar do nosso amigo querido, mas a gente tem em nossos corações o entendimento de saber e conhecer quem é este espírito, quem é este homem, quem foi este homem. E para falar de Leon Denis, não dá para estarmos deixando de nos remeter lá no princípio da doutrina espírita, ou na codificação da doutrina espírita, aonde esteve nosso irmão Allan Kardec, né? Que o nome chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Se nós começarmos uma curiosidade que eu vi, que eu achei interessante, se nós formos ver, chama-se Hippolyte, o nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard, né? Leon Denis, Léon Denisard Rivail. Tem dentro do nome dele o nome de Leon Denis, né? Dentro do nome lá, incluso ali está o nome de Leon Denis. Por quê? Kardec foi o codificador da doutrina. Quem foi Leon Denis? Leon Denis é aquele que veio depois, né, para levar que haveria de fazer a sucessão, junto com outros espíritos que assim o fariam no processo do trabalho da doutrina espírita e no processo da evolução. Leon Denis sempre foi um espírito muito batalhador, um espírito bem operante. Então, o que acontece? Quando Allan Kardec era homem, Leon Denis ainda era uma criança, era jovem ainda, né? Quando o Livro dos Espíritos foi lançado, Leon Denis tinha lá aproximadamente os 16, 18 anos de idade. Então ele era muito novo ainda, era um jovem, né? Era um jovem bem assim, já resoluto, não era como os jovens da época, já era um jovem já com pensamentos bem diferenciados. Mas não dá também para falar de Leon Denis sem falar dos jovens, né, que acompanharam essa estrada, né, tão maravilhosa e divina que foi a doutrina espírita. Que por incrível que pareça, a gente fala de Kardec, mas infelizmente a gente esquece desses grandes espíritos que vieram depois de Kardec, levando, né, o trabalho de amor, de carinho, de luz, e que a gente vê hoje, né, muita espiritualidade e pouco espiritismo, né?
A gente vê muita gente fazendo espiritualidade, falando sobre espiritualidade, mas às vezes até conturbando um pouco a lidimez da doutrina, como dizia Leon Denis, né? Leon Denis se preocupava muito com a lidimez da doutrina, manter a doutrina espírita dentro da sua lidimez, dentro da verdade de Allan Kardec. Tanto é verdade isso, de que ele vivia e todos os lugares que vivia ele falava de Kardec. Mas a gente vai chegar lá. Vamos só mostrar o lado. Então aqui está falando, né, o conteúdo da apresentação, as informações que a gente vai ter dele, as obras contemporâneas, né, lá de trás, foi do século XIX, né, 15 a 19, né, são os séculos que viveram esses grandes espíritos, então foi do século bem distante, né, de nós, tanto é que só o Evangelho segundo o Espiritismo tem 165 anos, né, 165 anos, então quer dizer, é bem jovem ainda a doutrina espírita na Terra, na Terra, mas ela sempre existiu, né? Porque o espiritismo estava em nós, os espíritos nunca deixaram de existir, sempre existiu o espírito. É que nós não entendíamos muito bem sobre espíritos, o que é espírito, nossa, fantasma, né? Quem que é, de onde vem, é muito interessante isso. Ali está, Allan Kardec lá na ponta esquerda, liderando o grupo, e aí depois os jovens, claro que eles não estão jovens, eles estão já, né, em idade madura já, né? Leon Denis ali deve estar com os seus 50 anos, Camille Flammarion, Gabriel Delane, né? São espíritos que são os jovens. Leon Denis é esse aqui, tá, gente? Ó, esse de bigodão, né? Esse bigodão bonito, igual do meu pai, bigodão. Então esse bigodão aí é o Leon Denis. Esse espírito é um espírito magnífico, um espírito realmente muito iluminado, né? É um espírito que veio nos trazer bastante ensinamentos sobre as obras de Kardec. Então o que acontece? Para a gente entender bem, Kardec foi o codificador, foi aquele que é o Hipólito Leon Zarivail. Depois veio eles, que estão ali os três, para dar continuidade. Leon Denis foi um dos grandes espíritos que estiveram junto com os outros, levando a doutrina espírita para frente, o sucessor, né, do espiritismo. Tanto é verdade isso que antes de falar mais alguma coisa, eu vou trazer aqui para vocês, porque o Allan Kardec, ele se preocupava muito, né? Ele falou assim, como é que vai dar continuidade na doutrina espírita, né? Quem vai estar depois de mim? A gente tem sempre essa preocupação, né? Quem vai estar... vamos celular. Bacana. Quem vai estar depois de mim? Quem vai estar trabalhando depois de mim? Quem é que vai estar levando as obras, né, que a gente está fazendo, os ensinamentos? Quem será? E tanto é que a gente teve depois que Kardec se encarnou, teve bastante ainda momentos de dificuldade, pois o rostanquismo na época envolveu-se, né, e querendo trazer um espiritismo diferenciado, a sua moda, ou seja, né, sempre alguém querendo tirar de mesa da doutrina espírita, tirar a essência da mesma, né? O cristianismo redivivo. A doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo. E Allan Kardec, em sua própria casa mesmo, ele faz uma pergunta aos espíritos. E é muito interessante que a gente ouve falar, até no filme está isso, né? Mas a gente ouve falar que os espíritos chegaram para Allan Kardec e falou, mas se não tivesse você, tinha outro. Não foi bem assim. Olha só como é interessante a gente ler, para a gente entender. Tendo uma conversação, vou ler para a gente saber, tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor, é Allan Kardec falando, tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a questão seguinte. Está falando que ele está formulando, está fazendo uma pergunta para os espíritos. A pergunta é: entre os adeptos, muitos há que se preocupam com o que virá a ser do espiritismo depois de mim. E pergunta: quem me substituirá quando eu partir? Uma vez que não se vê aparecer ninguém de modo notório. Não está aparecendo ninguém, cadê, né? Alguém para me ajudar aqui, pelo amor de Deus. Para lhe tomar as rédeas. Respondo que não nutro a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo assente sobre a vida de um homem.
Então ele mesmo, na sua simplicidade e sua humildade, não é ele, não sou eu, na minha pequenez, um homem, um pequeno homem, que ao demais sempre me avisaram que minha tarefa é a de constituir a doutrina, e que para isso o tempo necessário me será concedido. Quem fala para ele que é constituir a doutrina são os espíritos, tá, gente? A do meu sucessor será, pois, mais fácil, porquanto já achará traçado o caminho, bastando que o siga. Entretanto, se o espírito julgasse oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu muito grato lhes ficaria. Aí a resposta: tudo isso é rigorosamente exato. Eis que se nos permite dizer-te a mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Ele, Kardec, falou que não é, né? Então ele fala, os espíritos retornam falando, você não é realmente indispensável, né? Porque Kardec não podia alimentar um orgulho para estar codificando a doutrina espírita. Aí só és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de uma só. Então é necessário você porque necessitava de uma pessoa só. Se tivesse mais pessoas, era bagunça, né? Muito dono cuidando de um cachorro, o cachorro morre de fome, assim, tá? Mais ou menos assim, o espiritismo precisava de uma pessoa só para olhar, cuidar dele direitinho. Para que houvesse unidade, não o és, porém aos olhos de Deus foste escolhido, e por isso é que te vês sós, mas não és como, aliás, bem o sabes, a única entidade capaz de desempenhar essa missão, os espíritos. Se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Assim, quem vocês lembram disso? Chico Xavier. Morre uma graminha aqui, nasce outra ali. Lembra disso? Assim acontece o que acontecer, o Espiritismo não periclitará, não cairá, continuará. Enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, pois necessário, sejas o único em evidência. Fazia-se mister uma bandeira em torno da qual pudessem as gentes agrupar-se. Era preciso te considerasse indispensável para que a obra de te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Se aquele que te há de substituir fosse designado de antemão, a obra ainda não acabada poderia sofrer entraves, formar-se-iam contra ti oposições suscitadas pelos filhos. Vira partido, vira briga de política, sabe? X, Y, ia virar isso, atrapalharia a doutrina. Os inimigos da doutrina procurariam o resultado daí cismas e separações. Ele, portanto, se revelará quando chegar o momento. Ele vai se revelar. Calma aí, gente. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa no outro sentido, para a pessoa que vier, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes, a ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá de ser o homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar, porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Ou seja, ele possui uma qualidade, o sucessor dele outra, né? Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Olha que interessante. Ele, que será o sucessor, precisará da força do capitão que comanda o navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade, viverá mais. O corpo de Kardec morreu antes, o dele viverá mais. Então, cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Aqui tá, demorou para abrir, mas é, né? Então, o que a gente entende aqui desse episódio é que Kardec já se preocupava naquela época com o sucessor. Aí estão os sucessores. E dentro desses maiores sucessores, vocês vão entender mais à frente, Leon Denis está ali trazendo uma maior, não é competição, né? Mas o maior tempo de vida na Terra para estar levando a doutrina espírita. E qual era a diferença de Leon Denis com esses todos os outros?
era a força que ele tinha, né? Como ele mesmo disse, o capitão que navega, que leva, né? Pois o que acontece? Naquela época, gente, quando o Espiritismo ressurgiu, imagina, uma religião nova, falando sobre espírito, sobre imortalidade, sobre obsessão, sobre não sei o que, um monte de coisa. De repente, o que acontece? O catolicismo começou a fazer perseguição, o protestantismo também, o positivismo também, os materialistas também, ou seja, todo mundo. Tanto é que se vocês lerem as obras que estarei apresentando aqui de Leon Denis, vocês verão que é muito enfático, firme e às vezes até mesmo crítico em falar com as pessoas que são principalmente cientistas da época, né? Se a gente vê no problema do destino da dor, a gente vai ver isso claramente, né? Que ele é bem enfático, ele é bem firme, né? Então é um espírito que trouxe muita firmeza. Por quê? Não dava para ser de outro jeito. Se chegasse falando muito manso, o pessoal carpava em cima, não tinha jeito. Desce a lenha, não tem jeito. Então ele precisava do quê? De uma pessoa firme. Vamos trazer para a nossa realidade, por exemplo, Chico Xavier não tinha boca nem nada, era super tranquilo, mas Emmanuel não tinha. Emmanuel falava, tanto é que está todas as cartas dele ali dita. E, gente, vamos falar então um pouquinho da história de Leon Denis, já que a gente está falando aqui, vamos falar um pouquinho da vida dele, já que falamos de Kardec, falamos de Camille Flammarion. Camille Flammarion foi astrônomo, físico, né? Foi um espírito de muita evolução. Gabriel Delany foi engenheiro, trabalhou bastante, teve muitas oportunidades, trazia bastante dificuldades, deficiência física, né? Bastante doença, mas trabalhou muito pela doutrina, desencarnou muito jovem. Então já falamos deles aqui, vamos dar foco para o Leon Denis. Então Leon Denis, em 1º de janeiro de 1846, ele nasce. Por que eu estou fazendo a palestra hoje? Hoje é dia 5, 1º de janeiro ele nasce. Então todo ano novo lembrava de Leon Denis. Eu esquecia, né? Estava comigo na festança dele. Mas em 1º de janeiro ele nasce, 1846. Filho de Giuseppe Denis e Ana Lúcia Denis. Não é Ana Lúcia, é Ana Lucie. Eu não sei falar em francês, Ana Lucie. Era o pai e a mãe de nosso amigo querido Leon Denis. Ele nasceu no interior da França, nasceu em Fogels, ao redor de Tours, né? Então vocês podem ir lá no mapa, pesquisar, se vocês quiserem saber, é bem bacana, né? Vocês entenderem sobre isso. E na infância dele, foi muito sofrida. A infância dele não foi regada de fartura, de forma alguma. O seu pai sempre foi um trabalhador que viajava muito. Então ele começava a querer estudar, ir lá na escola, eu vou estudar, agora eu vou estudar. Chegava para estudar, tinha que sair, tinha que mudar de escola na metade do ano e perdia o ano. Então, na verdade, o que Leon Denis começou a fazer? Eu não posso estudar, não dá. Direito, né? Então ele terminou só o primário. O que ele começou a fazer? Ele começou a estudar sozinho. Ele se transformou em um dos maiores autodidatas desde a infância. Desde criança ele estudava sozinho. Ele não tinha dinheiro. Ele não estudava, não podia comprar livros. Ele estudava pela capa dos livros. E pelo que os outros diziam, ele lia. Ele lia pelas capas, pelos jornais, aquilo que ele podia ver nas vitrines. Era assim que ele conseguia ver, assim que ele conseguia estudar. Então ele foi muito pobre desde cedo, ele trabalhou muito firme em serviços pesados. Tanto é verdade isso que ele trabalhava com o pai fazia polimento de moedas, naquele tempo polia moedas, né? É bem interessante isso, colecionadores de moedas hoje pegam essas moedas e fazem um polimento antes, é bem interessante. E ele polia moedas, só que ele não polia como é hoje, né? Cheio de luvas, essas coisas. Então muitas vezes ele voltava com as mãos sangrando do trabalho com o pai. Ele voltava com as mãos muito machucadas pelo trabalho duro que ele tinha com o pai. Mas mesmo assim, ele era e acreditava que poderia desenvolver-se, poderia crescer, jamais perdeu a vontade. O que é mais bonito de tudo, né? A gente reclama por uma dor de barriga, a gente reclama por uma dificuldade, a gente reclama porque, né? E eu já fiz uma palestra aqui, um adendo, entre aspas, aqui do meu pai. Vocês verem, tem muito encaixe aí na história dos dois, tem muita coisa parecida. Depois, lá para frente, vocês vão entender por quê.
E aí, o que acontece? Esse espírito, esse homem, esse grande lutador, começou a crescer desta forma. Então ele, com 18 anos de idade, ele encontrou andando, né, curioso, ele era muito curioso, queria sempre aprender. Curioso, ele encontrou o livro dos Espíritos. Aí olhou o livro dos Espíritos e queria. Aí ele falou, e o dinheiro para comprar? Como é que faço? Não deu errado. Aí passou a mão no bolso, tinha recebido umas caixinhas, falou, vai dar certo, certinho, contadinho. Foi lá, comprou o livro dos Espíritos. Pegou o livro dos Espíritos, começou a ler o livro dos Espíritos, mas ficou com medo danado. Por quê? Porque a mãe era católica. Então ele falou, se eu levar esse livro para casa, a minha mãe vai brigar comigo, ela não vai gostar, ela vai ficar triste, pensava ele, né? Ele era muito amigo da mãe. Só que ela falou assim, ela vai ficar muito triste comigo. O que ele fez? Ele começou a levar o livro para casa e começou a esconder o livro. Escondia o livro que ele lia. Aí um dia, ele, cansado daquilo, ele falou, não posso ficar mentindo com a minha mãe, né? Uma coisa assim, então... Aí ele chegou lá com toda a coragem, né, que era ali peculiar pelo próprio ser, espírito que era, falou, mãe, tem uma coisa para te dizer. Criou coragem, respirou fundo e falou assim, eu sou espírita. Aí a mãe dele olhou assim e falou, Leão? Sim, mãe, eu já sabia. Ai, assustado, como assim você já sabia, né? Aí ele falou assim, é que você escondia o livro, eu sabia onde você escondia. E não só sabia, como eu também comecei a ler o livro junto com você. Então nós somos espíritas. Então quer dizer, ele além de ter escondido o livro, ela escondeu o livro, ele escondeu o livro e os dois tornaram espíritas. Ou seja, para você ver que Leon Denis sempre foi uma pessoa muito solícita. E ele, ao passar do tempo, por ser autodidata, ele estudou contabilidade, estudou geografia, estudou desenho, estudou história e estudou ciência social. Era o maior socialista que tinha da época. Ele vivia muito ao lado social. Quando eu digo socialista, não estou me referindo a partidos aqui, pelo amor de Deus, direita, esquerda, não é isso. Socialista é a pessoa que vive para a sociedade, que quer o bem da sociedade, sem querer tirar proveito dela, querendo fazer com que ela esteja se movimentando por si própria, através do seu esforço. Tanto é verdade isso, que Leon Denis, em seu trabalho, em sua vida, ele montou um monte de bibliotecas para as pessoas estudarem. Bibliotecas essas que eram de toda, não só espírita, qualquer que seja a biblioteca, ele criava a oportunidade de alguém ler um livro, a oportunidade de alguém fazer alguma coisa, a oportunidade de alguém trabalhar. Interessante que aos 21 anos, estudando o livro dos Espíritos, só 18, 19, 20, 21, 3 aninhos, né? 3 anos estudando o livro dos Espíritos, ele conheceu Kardec. Kardec foi fazer uma visita, um congresso lá em Tours, na cidade vizinha dele, lá perto da cidade vizinha dele, e ele foi então ao encontro desse congresso. Só que chegou lá naquele congresso, onde ele estava, né, o pessoal começou a se reunir, a polícia de lá, né, o policiamento de lá, falou que não podia fazer, afastou todos, tiraram o palco lá que eles precisavam. Ele muito triste, né, Allan Kardec, então, pensou, parou, ficou, né, era mais velho, né, pensou, e aí um amigo de Kardec, que não me peçam para falar o nome, leia um livro que eu vou falar, que é um nome francês mais difícil, pega e chama-o para ir à sua casa, e na sua casa, ou melhor, em seu jardim, ele faz ali então a assembleia, o congresso, para mais de 300 pessoas. Dentre essas espíritos, não importa Kardec ele estava. E é interessante que Leon Denis queria ver Kardec, mas ele entendia de que ele necessitava e se prontificou a ficar no local para indicar as pessoas para ir até a casa do amigo de Kardec para eles pudessem estar indo lá. O sacrifício de Leon Denis para que outras pessoas vissem o Espiritismo, para que elas olhassem a doutrina espírita, para que elas reconhecessem, vissem Kardec. Ele ficou ali. Mas muitas pessoas dizem que ele não assistiu, mas Leon Denis confirma. Provavelmente na sua idade, 21 anos, corria bem, deve ter corrido bem, alcançou, então chegou lá e conseguiu vir. Fala ele em sua, eu não vou poder falar tudo, né, mas ele especifica em seu livro, no livro que ele escreve, que Gusmão escreve, que na verdade
Muitas pessoas ali estavam, a grama toda ficou pisoteada. Kardec, nesse instante, começou a falar sobre a obsessão, uma palestra muito polêmica em um congresso. Então, Kardec ele estava fazendo a sua preleição e ele então adorou, porque estava Kardec a falar à luz das estrelas, sentindo a natureza e o vento passar pelo seu rosto, sentindo a presença de Deus, porque Leon Denis gostava muito da natureza, sentindo a presença de Deus na natureza que se exercia. E as pessoas então ali naquele momento faziam perguntas para Kardec. Kardec, com toda a sua paciência, respondia, e muitas vezes com um sorriso, dizia, elevava o amor e o carinho para as pessoas que precisam. O Leon Denis nos diz, né? E ele com muita paciência explicava, pois tinha muitas adversidades, né, naquela época, com Kardec, a gente sabe isso, mas aí a gente vai ler sobre Kardec, né? A gente está falando de Leon Denis. E neste período de tempo, Leon Denis precisava se profissionalizar. Ele se profissionalizou. Ele começou a ser representante comercial. Eu fui procurar dar representante comercial, mas é um vendedor de couro. Ele vendia couro, né? Agora trouxemos para cá, né? Representação comercial. Mas na época eles chamavam de vendedor de couro. Ele vendia couro, vendia tapetes. Então ele fazia o quê? Ele saía e viajava muito. E para cada lugar que ele ia, cada lugar da França que ele ia, ele levava os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos da doutrina espírita para todos os locais que ele ia. Interessante que ele foi um excelente orador. Só que sendo um excelente orador, o que ele fazia? Ele levava o oratório não só porque ele foi também da maçonaria. Ele foi da maçonaria. Então, ele sendo da maçonaria, ele já era um bom orador lá. Então ele levava em todos os lugares nas suas viagens. Então ele falou assim, não, agora não vou falar mais sobre a maçonaria, vou me prestar a falar sobre a religião, o espiritismo. Não adianta a gente querer falar, por exemplo, de muitas coisas, a gente não vai dar resultado. Assim, eu vou falar sobre espiritismo, ou falar sobre maçonaria, ou falar sobre isso, não, você não vai falar sobre nada, né? Porque você não vai conseguir, é muito profundo. Se você quiser se aprofundar em alguma coisa, você tem que se aprofundar em alguma coisa. Tanto é verdade isso que é por isso que nascem os especialistas. Especialista em medicina, especialista em engenharia, especialista como pedreiro, né? Eletricista, tem vários na construção, né? Tem vários especialistas. Por isso a gente tem que se especializar. E ele se especializou na doutrina espírita, se apaixonou pela doutrina espírita, amou a doutrina espírita. E ele viajava. E olha que uma coisa bem interessante, que ele fundou bibliotecas, e olha só, as bibliotecas elas não eram particulares, as bibliotecas eram públicas. Então ele ia para os lugares, para os prefeitos, né, como é prefeito chama lá, né, são os dirigentes do governo lá, e falavam para eles para que eles estivessem fundando essas bibliotecas, levando livros, levando ensinamento para o pessoal. E por incrível que pareça, pouca gente acho que sabe disso, mas ele foi um dos representantes honorários, presidente honorário da Federação Espírita Brasileira. Ele foi um representante, ele amava os brasileiros. Ele falava que ele recebia muitas cartas dos brasileiros, de cá para lá, e ele respondia todas com muito carinho. Então ele amava os brasileiros, tinha muita mesmo, né? E é interessante que os livros dele, todos os livros dele, eles podem ver, né? Irmãos, irmãs, amigos e amigas, assim, porque ele não escrevia com muita formalidade, apesar de ter muito conhecimento. Ele escrevia como se ele estivesse falando. É interessante, né? Porque naquela época não tinha gravação, não tinha câmera, não tinha nada disso. Então o que ele fazia? Ele escrevia, né? Escrevia. E é tão interessante, só voltando ali lembrei agora, no dia que Allan Kardec, no dia seguinte que Allan Kardec fez aquele, no quintal do seu amigo lá, o Leon Denis foi lá agradecer, né? Falar que foi muito linda a sua palestra, a sua oratória. Quando ele chegou lá, ele abriu a porta bem devagarinho, encontra Kardec aonde? Numa escada, colhendo cerejas para
Gabriele? Exatamente, para sua esposa Gabriele. Então, quer dizer, ele estava lá, escolhendo as cerejas, Leon Denis olhou, viu aquele fato assim lindo, né? Romântico, assim dizendo, e ele fez o quê? Se ausentou, saiu e deixou Kardec ali. Depois ele acabou vendo Kardec muito mais vezes. Mas para a gente ver o respeito, né? Se fosse a gente, se fosse eu, era capaz de entrar correndo, abrir a porta, ele perigoso cair da escada, e aí eu ia chegar, Kardec, dá um autógrafo aqui no Evangelho, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec, sai correndo, Kardec ia ficar assustado, claro, senta aí, quer comer uma cereja também, né? Mais ou menos assim, claro, né? Porque de toda uma educação, mas geralmente a gente faria isso. Eu achei legal essa parte para falar para vocês, porque realmente a gente vê com uma maturidade no espírito já em saber ser educado, ser postado, ver que a gente, no lugar que a gente está chegando, a gente olhar primeiro, ver se, né, como dizia Jesus, sente o último banco, e se for convidado, se sente ao anfitrião, né, se sente ao primeiro banco. Então, quer dizer, isso ele aprendeu muito bem, né? E as palestras dele, gente, as palestras deles eram muito regadas de amor e de carinho, como eu falei, né? E tem uma frase aqui que eu achei bem bacana, que fala assim, quando ele pegou o Livro dos Espíritos com 18 anos, encontrei no Livro dos Espíritos a solução clara, completa e lógica sobre o problema universal. Então, quer dizer, toda a dúvida que ele tinha, todos aqueles questionamentos que todos nós, não é porque é o Leon Denis, todos nós temos questionamento. Leon Denis tinha questionamento, Allan Kardec tinha questionamento, tanto tinha questionamento que ele ia perguntar para os espíritos. Né? Se não tivesse tanto questionamento, não saía o Espiritismo, não saía o Livro dos Espíritos, todas as obras básicas de Allan Kardec. Né? E se não tivesse, por exemplo, a curiosidade também, e o Pequenino perguntar de André Luiz, não sairia os livros Nosso Lar, Mensageiro, Missionários. Então, a curiosidade fez que o Denis crescesse muito. E a curiosidade que faz que a gente cresça muito. Chegarmos... Oi? A insaciabilidade, a vontade sempre de aprender cada vez mais. E a gente vai poder aprender se a gente assim perguntar, se a gente assim buscar. E a gente pode buscar. A gente tem que buscar, né? A gente não pode ficar naquela mesmice. Vou chegar para a Maria da Graça, que ela, vamos supor, é coordenadora do curso, eu vou chegar para ela e vou falar assim para ela, não sei, eu não concordei com isso. Me fala uma coisa assim, né? Me explica, claro, tudo é um jeito de como chega, como fala também, como se responde, né? Mas com carinho, com amor, com entendimento, eu não entendi, você pode me esclarecer, se não concordar, você pode falar que não concordou. Aí se sair uma discussão, você sai fora. Porque ficar discutindo não adianta, é bobagem, né? Quem fazia muito isso era meu pai respondia muitos e-mails. E Leon Denis também fazia muito isso, respondia muitos e-mails, muitas cartas que na verdade as pessoas mandavam para ele, as cartas meio invasivas assim, que não... Para quem vai responder? Cartas de ofensas, coisa não, né, gente? Qualquer lugar que seja, que partiu para ofensa, partiu para discussão, sai fora. Sai fora que não tem entendimento. Né? É jogar pérolas aos porcos, tanto do lado de lá como do lado de cá também, às vezes, né? A gente também, às vezes, que nem a Priscila fez a última palestra dela, falou muito sobre isso, né? Na época ela fez sobre política, briga de política, aquela coisa toda. O meu é melhor, o seu é pior, aqui nesse negócio todo. E a gente tem o direito de discutir e falar o que a gente acha. Mas, como dizia meu avô, política, religião, futebol não se discute, né? Então, a gente não fica discutindo a torta direita, a não ser que a pessoa queira. Tinha um amigo meu que trabalhou comigo que ele não tinha religião definida, mas ele sempre perguntava sobre o espiritismo. Mas ele sempre falava assim para mim, Rafa, mas assim, Rafinha, me chamava Rafinha, o cara é bem mais novo e ele é bem mais velho que eu. Ele chegava, Rafinha, por que é assim? Não estou querendo ofender, pelo amor de Deus, eu só quero saber. Não, pode perguntar à vontade, é um prazer falar sobre a doutrina espírita, né? Agora, o lugar que eu acho chato de perguntar sobre a doutrina espírita é em festa, né? O pessoal regado em bebida e vem falar, você é espírita? Que legal! O que é isso aí? É tudo tonto, aí não dá, né? Aí você fala, não. Aí você tem que falar assim, vamos falar do Corinthians? É melhor, né? É melhor.
Aí o pessoal fala, ele gostava muito de se embrenhar na natureza, então ele era um excelente alpinista, né? Ele fazia muito, ele se embrenhava na natureza, até que uma vez ele estava, uma vez ele estava fez um acampamento, fez um acampamento, aí ele ia sair, só que já ficou ali olhando para a natureza, curtindo as estrelas, pensando, né? E aí ele se perdeu à noite. Aí quando ele ia sair, ele escutou barulhos de feras, né? De bicho, né? Lá de fora. Aí ele pensou assim, acho que é melhor ficar, né? Então aí ele ficou, dormiu a noite toda, passou a noite toda, e a secretária dele ficou desesperada, né? Porque ele tinha uma secretária, né? Que tinha muita confiança sobre ela. Tanto é, gente, que no Brasil Coração do Mundo, Pátria Evangelho, está lá escrito a participação muito forte de Leon Denis, né? Não sei se vocês já perceberam isso, tem a participação, eles falam bastante sobre Leon Denis. E ele, como eu já falei, participou de vários congressos, já participou de bastante congressos, viveu mas muitos congressos, 300 congressos ele participou. A gente olha assim e fala, mas 300 congressos é pouco, né? Raul Divaldo aí fez mais de 10 mil, mas não é, né, gente? Naquela época você pegar um navio, ia não sei aonde, tem que ir andando, tem que ir a carroça, não sei o que lá. Não era mais difícil mesmo de você fazer. E ele acreditava muito no lado social. Então, onde ele passava, ele queria ajudar alguém, assistir alguém, amparar alguém. E ele fala desse jeito. Da mesma forma que não se nega o pão material, o alimento para ninguém, não deve se negar também o pão espiritual, o conhecimento. O conhecimento deve ser sempre distribuído. Por exemplo, as obras dele, ele não fala assim, essa é minha obra, eu quero para mim, é minha autoria. Até que ele não ganhava dinheiro com as obras dele. Ele recebia o dinheiro dele e as obras dele deixavam. Tanto é verdade que ele tem o Arthur, né, aquele que fez Sherlock Holmes, não sei se vocês sabem, né, fez o Sherlock Holmes, criou o Sherlock Holmes. No finalzinho da vida é Arthur, né, que fala. No finalzinho da vida do Leon Denis, ele acompanhou ele lado a lado nos congressos, né, porque Leon Denis não podia enxergar direito. Interessante. Leon Denis, vou me acelerar aqui. Leon Denis teve 2 grandes protetores espirituais. A obra maravilhosa e divina de Joana d'Arc, a médium. Lembram de Joana d'Arc? A que participou a Guerra dos 100 Anos, era a protetora espiritual, o Espírito Azul, que acompanhou Leon Denis por toda a sua carreira, por toda a sua vida, né? São 400 anos antes do nascimento dele, praticamente, né? Que a Joana d'Arc nasceu, e o Leon Denis foi apaixonado por Joana d'Arc. E tinha também o Jerônimo de Prada, que também era o espírito que viveu com Allan Kardec, quando Allan Kardec era João Hus, lá que os dois foram queimados na fogueira, juntos. Jerônimo de Prada e o nosso irmão Allan Kardec, que era João Hus, e reencarna novamente com Allan Kardec. Tem evidências, dizem, né? Não podemos confirmar que Leon Denis esteve nessa mesma época com Allan Kardec, porque, na verdade, Allan Kardec naquela época, que era João Hus, defendia o protestantismo, né? Lutero. Então ele defendia o protestantismo, parece que não, mas foi muito importante para o progresso da própria doutrina espírita, pois foi pessoas fortes que estiveram indo contra aquelas leis que viam, que falavam que o catolicismo na época, né, dominava o mundo. Então é verdade que ela foi, a Joana d'Arc, levada à fogueira, por exemplo, depois foi canonizada, né, se arrependeram do que fizeram, canonizaram, colocaram ela como uma santa, né? Na verdade não deixa de ser um espírito muito iluminado. E o Jerônimo é um espírito muito gigante. Até que tem um ditado que diz, né? Sabe com quem tu anda, que direi quem tu és. No caso sabe quem tu és, que direi com quem tu andas, né? Porque na verdade, o que acontece? O espírito que está ali, Leon Denis, estava acompanhado por 2 grandes espíritos, né? Espíritos maravilhosos. E temos, gente, aqui, não vai dar para me falar tudo não, senão eu vou deixar vocês aqui a tarde inteira, daqui a pouco vocês vão estar querendo jogar ovos. Ninguém trouxe ovos não, né? As mulheres não jogam as bolsas, por favor. Aqui, Leon Denis jovem, mais jovem, criança a gente não tem fotos, né? Naquela época acho que não tinha. E Leon Denis mais velho, olha lá, o cara era todo estilo, ó, a barba toda repartida no meio, não é fácil não, hein?
Leon Denis é meu herói. Aí tá aqui, tá ele aqui mais novo e ele aqui mais velho. Pra você ver, né? O espírito que realmente teve um grande potencial mesmo. E ele teve várias obras. Teve o problema do ser, do destino, né? Que tá ali, ó. Aí, eu pus até eu não, né, Sandra? Problema do ser, do destino e da dor, que na verdade, na tradução é problema do ser e do destino. Da dor não tem, né? Mas aí nós brasileiros, como tá muito dolorido, a gente pôs o dor, entendeu? Então vamos pôr o dor também. Aí ficou lá o problema do ser, do destino e da dor. Não tem problema nenhum, né? Isso é só mais a nível de curiosidade. Temos o cristianismo e o espiritismo. Depois da morte, o livro que mais consagrou Leon Denis foi o livro Depois da Morte. Tanto é verdade isso, passando bem rápido aqui para vocês, Depois da Morte é o que acordou Eurípides Barçanufo para a sua vida no espiritismo. O tio dele era espírita, tinha uma casa de caridade assim como a nossa, só que ele não tinha muita cultura, muito conhecimento. E Eurípides Barçanufo, agora estou falando de Eurípides Barçanufo, tá, gente? Eurípides Barçanufo foi lá e começou a debater com o tio dele, falando, querendo tirar ele dessa loucura. Você é louco, que espiritismo, negócio de espírito, coisa maluca, né? Começou a falar com ele, mas com muita autoridade espiritual. Com muita autoridade, não, com muito conhecimento, né? Mas com um pouco, naquele momento, autoridade espiritual. E aí o que acontece? O tio não sabia mais o que falar. Eu não sei o que falar. Aí, toma esse livro aqui, Depois da Morte. Ele vai te explicar tudo. Ele quem? Leon Denis, que é esse livro maravilhoso aí, ó. E aí o que aconteceu? Depois da Morte foi o livro que consagrou Eurípides Barçanufo para a sua maravilhosa vida que ele teve, que a gente conhece, né? Muito bem. Quem não conhece, vamos procurar lá, ou vamos fazer uma palestra sobre isso, ou vamos estudar, né? Depois da Morte. Tanto é verdade isso que ele passou a noite toda lendo o livro Depois da Morte. Só no outro dia, ao acordar, ele falou assim, nossa, Depois da Morte, é maravilhoso, esse livro me explicou todas as minhas dúvidas. O que ele fez? Ele era católico, praticante, trabalhador, foi lá na igreja, chegou para o padre e falou, meu amigo, não vou mais trabalhar com vocês, agora eu sou espírita. Eurípides Barçanufo, tá bom? Só para a gente passar assim um rápido adendo sobre esta obra maravilhosa. E tivemos outros também, Ivone Amaral Pereira, arquivou Memórias de um Suicida, quantos anos ficou arquivada? Mais de 20 anos, 30? Mais de 30 anos arquivado, né? Isso me veio agora, nem preparei isso. 30 anos, então quer dizer, quem foi que encorajou ela? Leon Denis. Vamos lá, né? Que aquele jeito forte e firme dele, vamos botar essa obra para frente, vamos colocar essa obra para trabalhar. A Memória de Suicida, porque ela ficou com medo, né? A gente tem muito medo, né? Tem medo que fala, tem medo que os outros pensam, tem medo que vai falar, tem medo. Tanto é que tem um livro muito bom dele, que eu até notei aqui, gente, pra gente que tem vergonha de falar em público, aqui, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. Quem quiser esse livro, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. Eu, Denis, vamos lá que a gente consegue, tá? Eu tô aqui, ó, suando de medo, mas eu tô aqui. Então eu escolhi o livro. Lê o livro que vocês vão falar também, tá bom, gente? Aí, Espíritos e Médios, Joana Dark, médico, que a gente acabou de falar, Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, O Porquê da Vida. Muito lindo esse livro, O Porquê da Vida. A gente não sabe explicar nada da vida, não sabe explicar nem porque a gente deixou a nossa roupa, os homens, né? A nossa roupa nem encontra, a mulher que acha, então não sabemos nada, né? É O Porquê da Vida, brincadeira. Porquê da Vida e o Socialismo e Espiritismo. Também um livro muito bom, Socialismo e Espiritismo, tá? É o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás. E, gente, em 1900, rapidinho aqui para acabar, em 1925, teve um grande congresso. Um congresso que foi feito. Leon Denis já tinha lá por quase seus 80 anos, 79 para 80 anos. E ele não... 80 anos, né? Ele não queria participar do congresso. Já estou velho, já não enxergo mais porque ele ficou cego, né? No final da vida, porque ele estudou tanto no escuro quando criança, que prejudicou a sua visão. Não conseguia enxergar mais direito, não conseguia enxergar mais legal. E aí ele falou assim, bom, eu não quero. Dá oportunidade para os novos espíritos que estão vindo. 80 anos, né? Poxa, não quero ir.
E aí o pessoal, não, vem, que vem, os amigos, né, todos dele, vamos lá, você pode, você consegue, né? Apertando, ele chegou lá com o espírito, né? Cuidado, gente, quando muitos amigos ficam chamando a gente para fazer um trabalho, vai, porque às vezes é a intuição dos espíritos, né? Olha o Denise aí nos explicando. E aí, chegou lá, ele falou, vou perguntar para os espíritos. Tá bom, então vamos perguntar para os espíritos. O espírito chegou para ele e falou, vai lá, conversa. Aí ele chegou, mas tem o Camille Flammarion. O Camille Flammarion é um grande espírito, um espírita muito naquele lá que eu mostrei lá para você, né? O Camille Flammarion, um grande espírito, não sei o que lá. Aí ele falou assim, ó, Camille Flammarion não vai poder ir, né? Não tem como ele estar junto deste congresso. E aí o Leon Denis ficou, né? Bem, passou o congresso foi avisado 6 meses antes, passou 3 meses, Camille Flammarion desencarnou. Então, Leon Denis falou, tá bom, eu vou. Então aí já estava decidido aí, ele foi, né? Falou, vai que eu desencarno, né? Aí ele foi, e é tão interessante que ele foi, participou do congresso, foi elogiado, foi ali que ele encontrou o Arthur lá, que fez a história de Sherlock Holmes e tal, que ele encontrou grandes figuras, né? Porque ele conhecia muita gente. Teve padres que já elogiaram ele pelo conhecimento que ele tinha, pois ele não era aquela pessoa, ele criticava tudo, mas era aquela pessoa amiga. Sabe como meu pai era? Falava tudo que tinha que falar, mas depois falava, vamos tomar um cafezinho depois? Não, um cafezinho, tá tudo certo. Era assim que ele agia, vamos tomar um cafezinho. E, gente, ele desencarnou com 81 anos, no 12 de abril de 1927. Então, 2 aninhos depois ali do congresso. O que é mais interessante é que esses 2 livros aqui, cadê? Gênio Céltico e O Mundo Invisível. Esses 2 livros ele estava fazendo ainda. E sabe o que acontece? Allan Kardec, depois do desencarne dele, sempre esteve com ele não sabia. Aí depois no finalzinho, Allan Kardec começou a aparecer para ele, incorporar-se, para dar coragem. De que ele falou, estou cansado, de não comentar mais, aquela coisa toda que a gente faz, né? Que é normal, está cansado, pô. 81 anos, né? Licença. Então, aí ele chegou lá, Allan Kardec começou a dar apoio para ele. Então, 15 dias Allan Kardec ia. E Allan Kardec fez um prefácio do livro para ele. Então, Leon Denis foi a última vez para a gráfica levar o seu livro, numa tarde ensolarada. E aí voltou para casa, né? E no momento de sua dor, ele morreu de pneumonia. Muitas pessoas encontravam ele na janela, ali, tentando respirar, porque não conseguia respirar. E aí, no momento da sua dor, assim, aquela mais fulminante, né? Que a respiração não vai mais, tá difícil. Ele fala para a sua secretária, né? Que eu marquei o nome, eu esqueci o nome dela aqui. Vocês têm que lembrar, gente, estudiosos aí, só eu lembro. Deixa eu ver. Não lembro. A secretária dele falou que escutou, né? Escutou ele dizendo assim, uma voz bem baixa, mas uma voz ao mesmo tempo profunda, que tocou o coração dela, falando assim, e o prefácio de Kardec? Aí ela falou, calma, já está tudo resolvido, já vai sair, já está tudo certo, não sei o quê. Mostrou da infância o seu trabalho, o seu amor, o seu respeito, até a idade, até o momento da sua morte, até o momento do seu desencarne, trabalhando até o último minuto. Até o último minuto ele trabalhando em prol do espiritismo. São espíritos gigantes? São espíritos gigantes. Qual a diferença deles com a nossa? A maturidade, a evolução, o tempo percorrido. Mas um dia eles também não começaram, iniciaram? Porque nós também não podemos iniciar, porque também não podemos começar, porque também não podemos nos esforçar para que isso aconteça. Então é algo que deixou marcado em nós, né? Em nossos corações. Tanto é verdade que no dia do seu velório, quem foi e fez a homenagem dele ao seu velório ali no caixão, foi um pastor que era amigo dele, né? Apesar de serem de religiões diferenciadas. Além de mostrar respeito pelo seu próximo, por outras religiões, mostrou autoridade espiritual, mostrou carinho, mostrou amor, mostrou realmente muitas coisas, muitas. E para encerrar, gente,
aqui está, né? Tinha muita coisa ainda para falar, mas eu passei demais o tempo, peço até perdão. Ó, lhe seriam, é isso? Lhe seriam se o olhar do homem pudesse sondar o passado, reconstituir o elo que une suas vidas sucessivas. Muitas surpresas reservadas. Leon Denis, O Gênio Céltico e Muito Visível. Esses dois livros, quem participou da escrita foi Allan Kardec. Allan Kardec participou na intuição junto com ele. Então, aí está Allan Kardec novamente, junto, mediunicamente com Leon Denis, junto trabalhando por eles. E para encerrar, realmente encerro agora, não vou mais falar mais nada, lembrar daquela frase que eu acho muito de Leon Denis. Tendes como tempo o universo. Vamos lá, tudo junto. Como altar a consciência, por lei a caridade, por imagem a Deus e por religião o amor. Bom, gente, é isso. Então, vamos, uma salva de palmas para o nosso irmão. Desculpa o tempo, tá, gente? Eu ultrapassei mesmo, mas não tinha jeito, senão eu ia perder.